Boa noite, companheiras e companheiros. Hoje eu vou falar aqui de uma personalidade, quer dizer, uma personalidade negativa. O senhor Romeu Zema, o caipirão, mais conhecido como o caipirão. Ele, no COSUD, no Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste, ele se referiu aos governadores desses estados, né? Do governador do Rio de Janeiro, Tarcísio, o governador de Santa Catarina, Bolsonarento, todos esses que eu estou falando, vou falar aqui agora, né? Inclusive o do Rio, governador do Espírito Santo, o governador de Santa Catarina, já falei, Ratinho Júnior, né, o governador do Paraná, e o que salvou disso aí foi só Eduardo Leite, que é um governador de direita, não extremista. Então, incluindo o locutor, né, porque foi um dos que falou lá, o senhor Zema, ele quis colocar o nordestino na posição infeliz de miserável e diz que o Nordeste não produz nada, que o nordestino vive de, quase quis dizer, de esmola, não é? Então, e se refere também, quando ele foi à faculdade, ele foi um colecionador de frases e provérbios, entre aspas, a palavra dele, fui um colecionador de frases e provérbios, inclusive citou um provérbio africano, segundo ele, que diz o seguinte: eu sozinho vou mais rápido, mas nós juntos vamos mais longe. Eu só queria dizer a esse elemento, né, a esse elemento que certamente 2026 vai se candidatar, né, mas que já está de antemão fora do páreo presidencial, né, fora do páreo, porque ele é um zero à esquerda. Agora, eu gostaria de lembrar ao senhor Zema, ele disse também que foi à faculdade. Bem, senhor Zema, isso vou dizer diretamente ao senhor. O senhor foi à faculdade, mas não aprendeu a conjugar o verbo ouvir. Quando a repórter da Globo lhe perguntou, né, se eu já tinha escutado tal assunto, o senhor disse assim: eu ouvo. Então, senhor Zema, a primeira pessoa do singular do verbo ouvir é eu ouço. Outra ignorância da sua parte é não conhecer do seu estado, certo? A escritora Adélia Prado, que, se não me equivoco, já vai por 88 anos de idade, 88, 89, né? Ela até mesmo partidária de Bolsonaro, mas tirando esse partidarismo, temos que qualificá-la como uma grande escritora. Foi amicíssima de Carlos Drummond de Andrade e tal. O senhor Zema, vou lhe dizer, o senhor está defecando por um local equivocado do corpo, sabe? A boca nunca foi esse orifício que o senhor usa para fazê-lo. E vou dizer por quê. E vou lhe lembrar uma música de Luiz Gonzaga, se referindo aos nordestinos. Não vou cantar, eu não sou cantor, mas diz assim mais ou menos: seu doutor nordestino tem muita gratidão pelo auxílio do sulista nesta seca do sertão,
mas doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Essa música é cantada na voz, né, do grande rei do Baião, Luiz Gonzaga, mostra justamente o que o Sul e o Sudeste fez com o Nordeste. Felizmente nós tivemos aqui um pernambucano e temos agora pela terceira vez um pernambucano, né, radicado em São Bernardo do Campo. Então ele sim pôde fazer política por São Paulo e se eleger por São Paulo, porque já está radicado há 50 anos ou até mais no estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo. Inclusive toda a sua carreira política começou lá. Não foi como a do governador Tarcísio, que é carioca, o capitão Tarcísio, mais conhecido como Capitão Congonha, não sabe nem falar. Quando a repórter também da Globo lhe perguntou, naquele repórter do meio-dia, Capitão Tarcísio, onde o senhor vai votar? Ele disse, numa escola. Todos votam em uma escola. Então ela foi um pouco mais além e perguntou, onde fica a escola? E ele disse, é logo ali, mais ou menos parecido com o senhor. Mas vamos voltar, deixemos o capitão Tarcísio, o capitão Congonha de lado, né? Vamos voltar ao senhor. O senhor disse que foi à faculdade e encheu a boca para dizer isso. O senhor devia, pelo menos, não é? Conhecer uma escritora do seu estado, Adélia Prado, não é? E quando o senhor foi entrevistado numa rádio de Divinópolis, o senhor, o repórter desta rádio lhe brindou com o livro de Adélia Prado, e o senhor perguntou ao repórter, ela trabalha aqui? Estamos falando de uma senhora de 88, 89 anos, uma escritora que foi amicíssima de Carlos Drummond de Andrade. Então o senhor, né, isso foi transmitido ao vivo, não é? pelo canal, né, televisivo e também pelo rádio da mesma cadeia. E o senhor falou isso. Quer dizer, a sua estupidez vai muito mais além. Eu, se fosse o senhor, eu teria vergonha de dizer que foi a uma faculdade, não é? E citar provérbios, né, de provérbio africano, que o senhor diz, né, que realmente é africano. O senhor diz isso. Agora, mais vergonhoso do senhor é o seguinte: das suas 480, se não me equivoco, 480 lojas Emas que o senhor tem, não é? Tem uma boa parte que está no estado da Bahia. Se o senhor desqualifica o nordestino, eu vou agora lhe nomear aqui os estados do Nordeste. O senhor quer? Bahia, acima logo de Minas Gerais, vem o primeiro estado do Nordeste, que é o maior deles. E o senhor diz que o nordestino vive de ajuda, de Bolsa Família. O senhor sabe por que o nordestino vive disso? O senhor sabe por quê? Porque gente como o senhor, certo? Sulistas, né? E sudestinos foram os grandes responsáveis pelo massacre do Nordeste, né? Hoje, felizmente, a coisa mudou um pouco de figura, não é? Com a transposição do São Francisco, que foi feito no governo Lula 80 e tantos %, e quando chegou no governo do bandido Mandrião, que saiu fugido do Brasil, antes de passar a faixa para o seu sucessor, certo? Ele completou 3% e disse que a obra era dele. A obra, em sua maioria, e mais de 93%, foi construída nos governos PT,
Lula e Dilma. E esse bandido Bolsonaro diz que a obra foi dele. Que dele? É um boçal, como o senhor, sabe? Analfabeto. Eu teria vergonha. Eu não tenho diploma nenhum, senhor Zema. Eu não tenho diploma nenhum. E não encho a boca para dizer, não é, que eu fui à faculdade. Realmente eu fui a 3 faculdades. Eu não concluí nenhuma. Agora, ele posso lhe informar. Eu fui um dos melhores alunos da classe. Tanto na escola de Direito, eu fui um dos primeiros alunos da classe. Tanto na escola de Economia, também fui um dos primeiros alunos da classe. E quase um ano e um mês, mais ou menos, em Literatura, que também fui um dos melhores da classe. Mas eu não tenho diploma. Eu não sou o senhor. O senhor tem essas 480 lojas, deveria excluir a Bahia. Deveria excluir também o Mato Grosso do Sul, que o senhor tem lojas. Até Goiás. Não é? Lá do senhor Roberto Caiado, não é? Goiás também não faz parte do Sul e Sudeste. Então, o senhor coloca na sua exposição infeliz, né, que os estados realmente sustentáculos do Brasil são o Sul e o Sudeste. Ninguém nega que as maiores indústrias estão no estado de São Paulo. Agora, eu vou lhe perguntar o seguinte: o senhor sabe quais são os maiores trabalhadores das indústrias do estado de São Paulo? Certamente, pela sua estupidez e boçalidade, o senhor não vai saber, mas eu lhe digo, são os nordestinos. Os nordestinos que em São Paulo são chamados, certo, de baianos, pejorativamente e de forma humilhesca. Assim como são chamados também no estado do Rio de Janeiro de paraíbas, mas sendo que com uma grande diferença. O fluminense, me refiro mais ao carioca, ao nascido na cidade do Rio de Janeiro, na capital do estado, não é? Então, o carioca trata ao nordestino, que é aquele pedreiro, o servente de pedreiro, que é o zelador do edifício, que é até o porteiro. E tirando uns quantos que tiveram mais sucesso na vida, não é? Mesmo assim, o carioca trata ao nordestino, que eles chamam de paraíba, de uma forma brincalhesca. E o senhor não. O senhor é massacrante, sabe? O senhor é um estúpido. O senhor é ignorante. E eu, tendo nascido no Rio de Janeiro, mas de família nordestina, baiana, eu lhe digo, o senhor foi ofensivo. Então, por isso, sabe, defendendo a memória de meu pai, de minha família, eu vou lhe dizer que o senhor é estúpido, o senhor é um boçal, o senhor envergonha o estado de Minas Gerais, assim como tantos outros mineiros que estão aí agora no plenário da Câmara e até mesmo no Senado Federal. O senhor envergonha, não é? Que diria doutor Tancredo Neves, não é? Que diria doutor Juscelino Kubitschek? Que diria Magalhães Pinto? Todos do seu estado, mas todos não estúpidos como o senhor. E de outros estados também, aqui aos quais o senhor se referiu. Vou excluir disso o governador do estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Eduardo Leite está excluído disso. Então, o senhor é um déspota, o senhor é um canalha, um calhorda, certo? E esse vídeo eu vou mandar para o governo de Minas Gerais, para que o senhor veja. O meu nome é Luiz Ferraz, senhor Zema. Para que o senhor veja que o senhor não passa de um boçal, certo? E nessa reunião desses estados do Sul e Sudeste, o senhor deveria, não é, nunca fazer turismo
no Nordeste, nem no Norte, muito menos no Centro-Oeste, onde o senhor também tem, da rede Zema Petróleo, tem mais ou menos por volta de 80 postos, isso sem falar da sua família de banqueiros, não é? Que ficou bastante envolvida no governo bandido do Bolsonaro, né, em grandes falcatruas. O senhor deveria falar sobre isso, porque da sua ignorância não precisa mais falar, que todo mundo sabe que o senhor é um estúpido, um boçal, sabe? E fala em faculdade e, olha, eu sinto até pela merenda que o senhor comeu, sabe? Porque não deveria nem ter comido. Então, se os estados nordestinos, sabe, eles migraram mais para o Sudeste, principalmente para o estado de São Paulo, porque no seu estado é muito pouco nordestino. Pode haver um pouco ali na fronteira Bahia, norte de Minas. Sim, pode haver um pouco. E é tão forte o sotaque nosso que eu me refiro, porque também me considero um nordestino, que o norte de Minas, ele fala um pouco abaianado. Agora, o senhor vai ao sul da Bahia, ao extremo sul da Bahia, com a fronteira de Minas Gerais, e o baiano não fala mineirado. Por que será? Porque a força do Estado é muito grande, não é? Agora, o senhor não. O senhor envergonha, o senhor dá nojo, náusea, provoca vômito. E deveria provocar a todos os mineiros, pelo que o senhor está fazendo, a destruição que o senhor está fazendo do estado de Minas Gerais, que é um estado tão bonito, tão próspero, não é? E tão acolhedor, mas tendo um representante no executivo do estado mineiro, um elemento, porque o senhor não é um cidadão, o senhor é um elemento e da pior qualidade, como o senhor, certo? Isso depõe contra o estado de Minas Gerais. O senhor deveria se envergonhar disso. E deveria se envergonhar mais ainda, dizer que foi uma faculdade. E muito menos ficar citando provérbios, africanos, porque o senhor escutou falar em África. Eu lhe garanto que o senhor não me diz aí 10 países do continente africano, seja ele árabe, seja ele não árabe, eu lhe garanto que o senhor não diz. Bem, não vale muito a pena. Eu vou lhe dizer um provérbio agora, certo? Mamãe dizia muito: não vale a pena gastar muita vela com um defunto que não presta. Então, esse é o meu provérbio para o senhor. Bem, é isso que eu quis dizer, defendendo aos nordestinos e massacrando ao senhor, não ao estado de Minas Gerais, não, que é um estado bonito, acolhedor e próspero. Agora, o senhor envergonha o estado.